Fala galera, professor Ricardo Barrios, o primeiro e o único diretamente aqui para você. Meu aluno, olha só, essa aula é normalmente uma das primeiras aulas quando nós falamos em administração geral. Por quê? Tudo dentro da administração, ela se resume à gestão. E a administração, ela teve vários pontos na sua evolução e desde 1970, 1960, nós estamos numa era chamada neoclássica da administração. Por mais que agora já estejamos em uma era moderna, muitas das coisas que utilizamos na administração começaram nessa era neoclássica, com o famoso, saudoso Peter Drucker, né, que ele foi falar ali das formas de administrar. E é assim que nós vamos começar falando de gestão estratégica, porque não tem como nós definirmos a gestão estratégica sem que a gente possa compreender o que é o processo organizacional. O processo organizacional nada mais é do que um ciclo, uma sequência de etapas que baseia toda a administração. Basicamente, nós temos o seguinte: planejar, organizar, dirigir e controlar. É o famoso PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Perceba que isso é um ciclo. Gente, quando a gente resolve estudar para um concurso público, o que nós fazemos, né, quando estudamos para um concurso público? Primeiro de tudo, vamos planejar o nosso estudo. Vamos planejar o que nós vamos fazer. Vamos contratar um ótimo material, como faz questão, vamos estudar ali com o professor Ricardo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tudo mais. Ou seja, o planejamento é o primeiro passo para tudo acontecer. Depois que a gente planejou, a gente vai seguir o plano. Então nós vamos fazer a organização. Tá bom, já tenho meu material está aqui. Já tenho outra coisa aqui, minha outra coisa está aqui. Já tenho aqui a minha cadeira está aqui. Já tenho aqui minhas coisas, minhas outras coisas estão aqui. Ou seja, eu já tenho cada coisa em seu devido lugar. Eu organizei. Tá bom. A partir do planejamento e depois da organização, eu tenho que fazer com que aquela organização produza. Então entra a direção. É na direção que vai entrar os aspectos da liderança. Ou seja, eu vou direcionar os recursos que eu já organizei. E finalmente você tem o controle. No momento em que você faz o controle, você vê se o planejamento, se a organização e se a direção está dando certo. Caso não esteja dando certo, você vai fazer ajustes, seja na organização, seja um novo planejamento para um outro período, você vai ajustando o andamento da sua organização. Por isso que se fala um ciclo. Pessoal, se você já tem um certo conhecimento em administração geral, você vai compreender o seguinte: você vai compreender que tudo parte desse PODC. Quando a gente fala, por exemplo, no ciclo PDCA, Plan Do Check Act, o que é ele? Nada mais é do que uma extensão do PODC. Quando a gente fala de um processo em que você modela processo, mapeia processo, não sei o quê, tudo isso é uma extensão do PODC. Toda administração, ela começa no planejamento, ela passa por uma organização, ela passa por uma direção, que é onde entra o trabalho dos gestores, e finalmente ela passa por um controle para refinar esse processo. O controle não é só uma avaliação do que aconteceu, é também um processo de refino para melhorar aquilo. Tá bom? Então, antes da gente compreender a gestão estratégica, a gente tem que compreender o que é esse ciclo PODC. Tá bom? E eu vou explicar aqui para vocês e vocês vão ver que não tem nenhuma dificuldade. Vamos lá. Então temos aqui, né, PODC, a sigla, bababá, planejar, organizar, dirigir e controlar. Gente, sobre o planejamento, aqui o que eu mais quero que você absorva é isso. O planejamento é contínuo e dinâmico. Como assim? Imagina que você planejou que você vai fazer uma romaria. Eu vou sair andando daqui até a cidade de Curitiba. Vou ficar 300 quilômetros andando e eu vou fazer isso em 2 meses. Vou andar 15 quilômetros por dia. Em 2 meses eu vou chegar no meu destino. Enquanto isso eu vou orar, vou fazer tudo, vou fazer uma romaria, vou ser um andarilho. Beleza. Então eu fiz esse planejamento. Defini onde seriam os pontos de parada, tudo direitinho e me pus a caminhar. Lá no meu 7º dia, eu infelizmente quebro o pé. Mas não, eu vou continuar caminhando 15 quilômetros por dia. Dane-se se eu tiver que amputar o pé depois. Dane-se se eu não conseguir. Dane-se tudo, porque o meu planejamento ele é sólido. Não é assim que funciona, gente.
O planejamento, ele é feito para ser mudado. O planejamento, ele é contínuo. Ele nunca vai deixar de existir na organização. Você não faz um planejamento e acabou-se. Você faz planejamentos todos os dias, todos os momentos do seu ciclo, você vai estar planejando alguma nova ação. Certo? Beleza? E por isso ele é flexível. Um planejamento rígido deixa a organização com pouquíssima adaptabilidade para mudanças. E se você estuda administração, você sabe que hoje em dia nós estamos em uma organização mais voltada para os sistemas abertos, uma organização sistêmica. Inclusive, na nossa aula de evolução da administração, se ela tem ali no seu edital, você vai ver isso. Como tudo aconteceu até chegar na visão de uma organização como um sistema aberto, tá bom? Então, planejamento, ele é dinâmico, ele é contínuo e ele é flexível. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Continuando, então, nós temos o seguinte, a organização. Gente, a organização é botar cada coisa em seu devido lugar. Eu vou pegar uma coisa e botar aqui, eu vou pegar outra coisa e botar acolá. Quando eu tenho o seguinte, eu tenho uma empresa. A empresa tem dois departamentos, departamento A e departamento B. E eu tenho 5 funcionários. Eu coloco 3 aqui e eu coloco 2 aqui. Isso que eu fiz é organização ou direção? Organização. Muita gente confunde isso. Muita gente confunde que o ato de você colocar recursos humanos em determinado lugar seria uma função de direção. Porque para a pessoa ir para lá, você teria meio que mandar. Mas não. Quando você está organizando recursos, colocando recursos em caixa, antes de instalar o chicote, né, para o pessoal funcionar, que analogia horrorosa, mas vocês entenderam a brincadeira, né? Então, isso você está organizando. Organizei aqui, organizei ali, organizei acolá. Beleza. Depois de meus recursos organizados, que entra a figura da direção, a figura do líder, a atividade do gestor. Então perceba que a organização é botar cada coisa em seu devido lugar, enquanto que a direção é fazer com que cada um desses recursos trabalhe em prol de um objetivo em comum, que é o sucesso da organização. Tá bom? Então lembre-se, a organização é a colocação de diferentes objetos em um arranjo lógico para fins específicos. Não confunda, as bancas tentam induzir o candidato a confundir os conceitos de organização e direção. Beleza. E aqui eu coloquei o que eu acabei de falar para vocês, né? Direção. Pessoal, direção é orientar os recursos para a consecução dos objetivos. Então ela é indicada pelo conceito de orientação. É a chave para atingir metas e objetivos organizacionais, tá bom? A direção permite não só fazer com que a empresa atinja seus objetivos, mas também permite aos liderados saber o que é esperado deles. Imagina você trabalhar numa empresa que não tem líder, que não tem direção. Você nem sabe o que você tem que fazer. Você não sabe se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Tem um ambiente de insegurança. Perceba, conforme nós vamos estudar em liderança, não é toda direção que é uma direção autocrática. Pelo contrário, existem lideranças democráticas, lideranças liberais, tá? Isso existe já na literatura e muito utilizado principalmente modernamente. Agora, é a função do líder ou dos líderes que faz com que esses recursos andem, sejam recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros, tá bom? Então, ela permite saber o que é esperado, entre outras situações. E, finalmente, o controle. O controle busca garantir se os planos estão sendo cumpridos, busca monitorar quão bem os recursos estão sendo utilizados e envolve o estabelecimento de padrões de medição. Pessoal, quando a gente estuda gestão estratégica, é muito comum que logo após o estudo da gestão estratégica, a gente fale de indicadores de desempenho, né? Indicadores, fale de OKR, né? E por aí vai. Ou seja, esses indicadores, eles são a função controle. Eles vão controlar se toda aquela ação está dando certo. Beleza? Então você vai ter essa situação. Você vai ter o planejamento, a organização,
a direção e o controle. É isso que acaba envolvendo toda a administração em busca de um objetivo comum. Tá bom? Beleza, e vamos que vamos. Agora vamos falar de níveis. Pessoal, é importante que a gente entenda os níveis de uma organização para saber qual esfera, qual complexidade que nós estamos lidando. Basicamente, nós temos 3 níveis em uma organização, que podem ser organizados em formato de pirâmide. O nível mais alto tem menos pessoa, tem pouco cacique para muito índio, não é verdade? E os níveis mais baixos têm mais pessoas. Os 3 níveis são nível estratégico, nível tático e nível operacional. O nível estratégico é um nível onde existe uma maior complexidade administrativa. É um nível onde as habilidades holísticas, as habilidades do todo são muito mais valorizadas que as operacionais. Inclusive, quanto mais você sobe no nível, menos você sabe o operacional. Por exemplo, eu aposto, quer dizer, não aposto, mas eu tenho uma profunda convicção que o dono, o presidente, o CEO da Pirelli não sabe como fazer um pneu, não sabe como tirar um pneu ali na borracharia. Por quê? Porque esse não é o serviço dele. O serviço dele é administrar a Pirelli como uma organização. Então perceba que quanto mais alto no nível você está, no nível estratégico, mais você se distancia do operacional, do chão de fábrica que a gente fala. Então no nível estratégico você tem o seguinte, a alta administração, a que efetivamente organiza, dirige e controla a empresa. Ela traça diretrizes e metas gerais para a organização. O foco dessa empresa é no longo prazo desse nível, né? A gente vai pensar em mais de 5 anos, em 10 anos, é o foco no longo prazo, tá bom? E as habilidades, elas são estratégicas, holísticas e conceituais da organização. Ou seja, o que mais se valoriza aqui é a capacidade administrativa de alto nível. Tá bom. Pessoal, quem já trabalhou em empresa sabe como é que funciona. A empresa, né, principalmente empresas grandes, se junta lá o conselho e fala assim, bom, nós temos que aumentar as nossas vendas esse ano em 30%. Esse é o nosso objetivo, aumentar as vendas em 30%. Tá bom. Como é que a gente vai fazer isso? Não, definimos aqui o objetivo. Vamos chamar agora a média gerência. Na média gerência está o nível tático. O que é essa média gerência? É quem pega a borrachada da alta administração e traduz para o chão de fábrica. Quem já trabalhou como vendedor sabe que, por exemplo, às vezes a sua meta era vender 10 mil. Aí no mês seguinte a sua meta fica sendo vender 17 mil. Aí você chega pro gerente e fala assim, cara, aumentou minha meta em quase 100%, você sabe que não tem mercado para isso. Aí o gerente vai te falar, meu irmão, são ordens lá de cima, cara, eu também tô fudido, tô correndo atrás, vamos aqui. Ou seja, a média gerência é priorizada a relação humana. A média gerência é quem vai traduzir o que vem da alta gerência para o nível operacional. É aqui que vão estar os chefes de setor, gerente de RH, gerente de venda, gerente de marketing. É justamente aquela galera que não está autossuficiente para ir para o nível estratégico e nem está baixo para chegar no nível operacional. Eles estão no meio. Eles são mais voltados para o médio prazo, coisa ali de 2 a 3 a 4 anos. Eles têm esse foco no médio prazo. Eles têm o foco de apresentar resultados por nível estratégico enquanto cobram o nível operacional, porque eles têm que traduzir o que se fala no nível estratégico. Então, o nível tático é um nível muito importante para a gestão de pessoas. É justamente aqui no nível tático que você tem as habilidades intermediárias de gerência média e gestão. É algo de médio prazo e é uma gerência departamental. Finalmente, nós chegamos no nível operacional. O nível operacional é o que se fala do chão de fábrica. Conta tanto o próprio operador, o peão, digamos assim, como a baixa supervisão, tá? Então você tem aquela baixa supervisão, aquela supervisão de chão de fábrica. Essa galera vai estar no nível operacional. São supervisores, baixa gerência,
e funcionários na ponta da organização. São focados no curto prazo, normalmente menos de 2 anos, tá? E aqui sim você tem que saber fazer a coisa. Aqui é onde contam as habilidades técnicas, as habilidades operacionais ligadas à produção em si. Perceba, quem está no nível alto não precisa conhecer o nível operacional, o seu ofício, e nem vice-versa. Como assim? Quem nunca achou o próprio chefe burro? Rapaz, se fosse eu, rapaz, eu sei o que eu estaria fazendo. Esse cara não sabe administrar, não. Muitas vezes você não tem noção de como é o serviço desse cara. É tanta complexidade que às vezes ele está fazendo o melhor que ele pode, ou ela. E ao contrário, quem nunca falou, rapaz, esse espião aí não faz nada direito? Muitas vezes você não entende a complexidade do nível operacional. Ou seja, cada um dos níveis tem que desenvolver as competências voltadas para o seu nível. Sejam elas competências estratégicas, né, holísticas, conceituais, de longo prazo no nível estratégico. Sejam competências táticas, de média gerência, de liderança, relação humana, de motivação no nível tático. Sejam elas a competência técnica, treinamento, desenvolvimento voltado para o trabalho no nível operacional. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Lembrando, dúvidas é só vocês falarem aqui comigo. Beleza? Vamos continuar. Pessoal, e qual é então o conceito de planejamento estratégico? Lembra que a gente estava falando do PODC? O planejamento estratégico, ele vai se focar aqui no P, no planejamento voltado com estratégia. Ricardo, o que seria que nós teremos que considerar para verificar essa situação de gestão estratégica? Olha só o que eu vou falar. Pessoal, a gestão estratégica, ela considera não só o ambiente interno, como também o ambiente externo. Não compreendi. Me explique. Explicar-lhe-ei. Imagine o seguinte. O que eu consigo controlar nessa aula? Eu consigo controlar a minha voz, que já está ficando ruim. Eu consigo controlar o quanto eu estudo. Eu consigo controlar os aparelhos que eu tenho, o notebook, a câmera que eu consigo dar essa aula. A iluminação eu consigo controlar. Tudo isso é interno à minha organização. E eu consigo controlar. Só que veja só. Pode faltar luz agora. Eu consigo controlar se vai faltar luz ou não? Ricardo, mas você pode botar um gerador. Tudo bem? Pode acontecer uma pane no gerador. E se não tiver luz, eu fico sem internet. Ou seja, o gerador não vai adiantar porque vai cair a nossa conexão. Perceba que esses fatores que eu falei, eles não estão no meu controle, porque eles são externos. Ricardo, todo fator externo é ruim? Não. Eu trabalho com concurso público. Pode ser que amanhã saia um edital enorme que eu estava esperando e o curso cresça absurdamente. Perceba, eu não tenho como controlar se o edital que eu quero que saia vai sair amanhã ou vai sair daqui a um mês. Eu tenho como me prevenir, me preparar para quando isso aconteça. Mas eu não tenho como controlar o meu ambiente externo. Então, quando a gente fala de estratégia, nós estamos fazendo uma junção, tanto com o ambiente interno quanto com o ambiente externo. A administração menos estratégica fala o seguinte: conheça a si mesmo e você conseguirá a vantagem. A administração estratégica vai falar: conheça-se, seus inimigos, o ambiente, o clima, os ventos, e aí você terá a vantagem. Compreendeu? Então a gestão estratégica, ela vai abraçar não apenas o nosso foco interno, ela vai dividir isso em foco interno e externo. Ela vai entender que a administração que a administração como um todo ela é sistêmica. Perceba, eu falei pública e perdão porque me veio a palavra a mais, mas na administração pública também é assim. A gestão da administração pública tem que considerar os fatores internos e externos. Certo? Então, quando a gente fala de gestão estratégica, a gente fala justamente disso. Olha só, conjunto de atividades contínuas, operacionais e organizacionais que visa adequar o interno ao externo. Pessoal, perceba uma coisa. Um concurso vai sair. Eu tenho como controlar
se ele vai sair ou não? Não. Então isso é uma oportunidade, é algo que está fora, é algo externo. Mas eu tenho como estudar mais, não tenho? Tenho. Então eu tenho como aumentar a minha força para eu estar preparado quando aparece essa oportunidade. Então perceba que a gestão estratégica é isso, ela vai adequar o que você pode controlar ao que você não pode controlar, minimizando os riscos e aumentando as oportunidades. Inclusive, nós vamos ver que o conceito de risco, não vamos ver aqui nessa aula, mas vamos ver gestão de risco, o conceito de risco ele não é exatamente negativo. Quando você joga na Mega Sena, você tem a chance, o risco de ganhar. Ou seja, o risco também é positivo. E pegue esse spoiler, é impossível anular risco. Se você está na atividade, é impossível colocar o risco a zero. Pessoal, eu apostando 6 números na Mega Sena, tem como eu nunca ganhar? Não. Uma hora eu vou ganhar. Se eu demorar 51 milhões de semanas, que é a probabilidade, e basicamente eu vou acabar ganhando. Eu não vou viver tudo isso, né? São eras, eras e eras. Agora, qual é a única forma de eu não ter chance de ganhar na Mega Sena? Não jogando. Compreendeu? Então existe o risco positivo e também existe o risco negativo. A gestão estratégica ela busca preparar o foco interno para o risco, seja esse risco positivo ou negativo. O risco positivo a gente chama de oportunidade, o risco negativo a gente chama de ameaça. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, se eu estou falando de estratégia, quem é que faz estratégia na empresa? É o alto nível ou o chão de fábrica? É o alto nível. Por isso que o alto nível é o nível estratégico, porque é dele que sai a estratégia e, consequentemente, é o alto nível que gere a gestão estratégica. Então, perceba, planejamento estratégico, ele é institucional, de longo prazo e definido pela alta cúpula. Ou seja, o planejamento estratégico, ele é feito, regra geral, pelo nível estratégico. Certo? Objetivos. Declarações amplas de onde se quer chegar, não sendo necessário estipular datas e metas, desdobramentos objetivos. Por exemplo, pessoal, o que acontece? Imagina que você pense o seguinte: qual é o seu objetivo assistindo essas aulas? O seu objetivo é passar em concurso público. Maravilha. Para você passar em concurso público, você precisa estudar. Então você coloca o seguinte: esta semana eu vou estudar 20 horas. Perceba, o seu objetivo continua sendo o mesmo, passar no concurso. A sua meta dessa semana é estudar 20 horas. Compreende? O objetivo nada mais é do que várias metas sendo somadas em busca de um objetivo comum. Então o objetivo é mais amplo e a meta é mais quantificável, ela é mais definida, ela é mais controlável. Tá? Então, essa é a diferença administrativa entre objetivo e meta. Beleza? Alguma dúvida? Pois é, né? Já pediram para você mais pedagógico, mas acabou virando aluno, então tá de boa. Vamos continuar. Pessoal, vamos falar agora da imagem institucional da empresa. Uma das primeiras coisas que se fala quando nós citamos o planejamento estratégico, a gestão estratégica, é a forma que a empresa vai se posicionar. Gente, imagina que você está indo trabalhar numa empresa nova. Você vai trabalhar numa empresa nova, você não conhece nada do que está ali, concorda? Concorda, ou seja, é uma novidade para você. Nada ali você conhece. Show de bola. Se você não conhece nada ali, você vai pensar em como se posicionar. Primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: bom, eu quero que as pessoas dessa empresa que eu vou trabalhar saibam qual é a minha razão, o meu propósito de estar ali na empresa. Meu propósito é ajudar aquela equipe, ajudar aquele time a atingir os seus objetivos. Esse é meu propósito. Ou seja, essa é a minha missão. Por outro lado, eu quero chegar a ser chefe dessa empresa, eu quero virar diretor. Então, o meu objetivo é virar diretor dessa empresa em 5 anos. Essa é minha visão.
E para eu chegar até lá, eu não vou passar por cima de ninguém. Eu vou ser honesto, eu vou ser ético, eu vou ser íntegro, eu vou ajudar meus colegas. Esses são meus valores. Ou seja, a missão é a razão de ser da organização. A visão é aonde a organização quer chegar. Ela tem mais a ver com o objetivo da organização, quantificável. Os valores é o que a organização vai fazer para conseguir chegar até esses objetivos, como ela vai se comportar durante esse dia a dia. Nós daqui do Faz Questão, por exemplo, nós prezamos muito pela honestidade. Não importa quanto toco a gente leva, que a gente leva alguns, viu? É pouco, mas a gente leva. Nós prezamos muito pela honestidade para com nossos alunos. Certo? Então, nós nos pautamos nesses valores. Qual é a missão do Faz Questão? Proporcionar um ensino online de qualidade e diferenciado no contexto nacional para os nossos alunos. Qual é a visão do Faz Questão? Se tornar o maior curso para o concurso do Brasil, porque o melhor ele já é. O pessoal só não conhece muito. E quais são os valores do Faz Questão? Integridade, honestidade, competência, esforço. Compreendeu? Então, é isso que nos guia. Se eu me posiciono, eu vou ter uma direção. Se eu tenho valores, eu tenho uma direção. Então perceba, o que é a missão? A missão é a razão de existir da empresa e o seu posicionamento estratégico. É a medida de efetividade das organizações. É o propósito pelo qual trabalham e se esforçam os seus sócios e colaboradores. Aqui eu coloquei um exemplo, missão da Apple, tá? Então veja, razão, propósito, o que é efetividade? Impacto. Fazendo aqui um spoiler, a gente divide eficiência como processo. Por exemplo, estudei 4 horas por dia, todos os dias. Fui eficiente. Fui responder questão no sábado, errei tudo. Fui eficiente, mas não fui eficaz. Agora vamos mudar. Acertei tudo. Fui eficaz. Passei no concurso. Fui eficaz. A minha eficiência gerou resultado. Passei no concurso e me tornei um ótimo servidor e fiz muito bem para a população. Fui efetivo. Efetividade é o impacto do resultado. Certo? Então você tem eficiência ligada ao processo, eficácia ligada ao resultado e efetividade ligada ao impacto. Então, quando a gente fala missão, estamos falando da medida de efetividade das organizações. A visão é onde a organização quer chegar em um determinado tempo. Perceba, a visão tem um direcionamento, né, de meta, de objetivo e é algo temporal. Tá? Então você tem meta, objetivo e é algo temporal. As ações têm que estar alinhadas com sua visão. A empresa quer ser a maior do Brasil. O Faz Questão quer ser o maior curso do Brasil. Eu tenho que fazer por onde? As nossas ações têm que fazer com que esse objetivo seja palpável. Não adianta você querer algo e não fazer por onde chegar nesse algo. Ah, não, Deus vai me mandar. Não vai. Não vai. Você tem que fazer por você para que Deus te ajude, não é verdade? Né? Então, muito cuidado. Os valores, botei aqui o exemplo, né, da visão da Apple. E os valores seriam os princípios gerais da organização, diretamente ligados à ética e moral. Tá? E aqui botei exemplo de valores da Microsoft, né? Integridade, honestidade, coisa do tipo. Então assim nós vemos o que é a missão, a visão e os valores. Pessoal, entendemos o que é gestão estratégica, entendemos o que é nível estratégico, entendemos o que é interno e externo e entendemos que temos que adequar o interno ao externo. Vamos agora compreender uma aplicação prática da gestão estratégica. Quando a gente fala de gestão estratégica, as aplicações mais práticas delas são análise SWOT e força de Porter. E é exatamente o que nós vamos ver dessa aula.
análise SWOT e força de Porter. Na nossa próxima aula, nós vamos ver as ferramentas de gestão estratégica, principalmente o foco no balança de scorecard, ou BSC. Tá bom? Vamos ver balança de scorecard, matriz BCG, diagrama de Chikawa, matriz Jansoff. Tá bom? Vamos ver essas ferramentas, matriz Gucci, mas hoje nós vamos nos focar em quê? Análise SWOT e 5 forças de Porter, que são talvez as mais importantes para fins de prova e mais históricas também quando se fala em gestão estratégica. Pessoal, o que é análise SWOT? Primeiro, olha o inglês, hein? Olha só. O S é de strengths. Strengths. Hã? O W é de weakness. Weakness. O O é de opportunities. 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 E o T é de threats. Threats. Ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Pessoal, a análise SWOT nada mais é do que uma maneira de você medir o seu ambiente interno e o seu ambiente externo. Sendo a medida do ambiente interno pelas forças e fraquezas e a medida do ambiente externo pelas ameaças e oportunidades. Certo? Beleza. Por que força e fraqueza está no ambiente interno? Pessoal, eu tô sem fazer academia já faz quase um ano por causa aqui do Faz Questão. Eu estou me sentindo com meus músculos fracos. Eu perdi o tônus muscular, o tônus. Ou seja, eu tenho uma fraqueza. Mas se eu for na academia e começar a fazer agachamento em casa, eu não fico forte de novo? Sim. Então a minha fraqueza é controlável. Eu posso controlar a minha fraqueza. Eu não estou controlando porque eu não quero, porque eu não tenho tempo. Sei lá, mas eu posso controlar. Eu posso, por meio das minhas ações, superar as minhas fraquezas e até transformar as minhas fraquezas em forças. Agora, eu não tenho como saber se a academia que eu estou treinando amanhã vai falir. Que eu vou treinar, chegou lá, não tem mais academia. Por quê? Porque isso é externo, isso não compete a mim. Então perceba que a força e a fraqueza eu consigo controlar. Eu consigo transformar uma fraqueza em força. Como? Se eu parar de treinar, eu consigo transformar uma força em fraqueza. Inclusive para baixo, todo santo ajuda. Já o que está fora, ameaça e oportunidade, eu não consigo controlar. Eu consigo me preparar para a oportunidade e me prevenir da ameaça. A um nível aceitável, nunca garantido, nunca 100%. Compreendeu? Então lembre disso. Interno, força e fraqueza. Externo, oportunidade e ameaça. Isso será a nossa análise SWOT. Tá bom? Beleza? Vamos que vamos. Dica: no Brasil é chamado de FOFA. Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. E quando eu fiz mestrado no Uruguai, era chamada de matriz FODA. Não tinha como ver os professores falar e não dar risada com isso, mano. Por quê? Porque é força, oportunidade, debilidade e ameaça, né? Então a matriz FODA, a gente ouvia falar lá o professor falando o argentino e a gente começava a rir na hora. A quinta série não sai da gente. Acho que isso que diferencia o Brasil, né, cara? O Brasil é tão Brasil porque a gente tem a quinta série é eterna. A gente pode estar morrendo, a gente vai estar lá com a quinta série, tá ligado? Saiu agora o jogo agora que imita o Pokémon, que é o jogo do pau. Procura, pau Word. Aí, pô, você vai sair a sua vida toda e vai botar toda a sua existência em poder caçar pau. E quando você caça o pau, você guarda o pau dentro de você. Ou então, se você estiver dormindo, você pode pegar um pau mais fofinho e deitar a cabeça no pau. E eu não estou falando ousadia. Eu estou falando o nome do jogo, que é Pau World. O mundo dos pau. Então, no Brasil, nunca vai sair da quinta série. Esse jogo tá fazendo tanto sucesso no Brasil, esse jogo, por causa do meme, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar. Valeu, geral. Vamos continuar. Então, nós temos aqui. Forças e fraquezas podemos controlar.
Habilidades da empresa, capital humano da empresa, ou seja, aqui nós temos uma força muito grande, são nossos professores são muito bons. Patentes e marcas, a marca faz questão, ó, Ivanildo aí, um professor muito bom aparecendo. E competências da empresa, né? Essas são forças. Fraquezas, métodos obsoletos, falta de mão de obra capacitada, lentidão nos processos, todas essas aqui são fraquezas. Lembre-se, forças e fraquezas são controláveis pela administração. Nós conseguimos controlar porque elas estão no ambiente interno. Por outro lado, nós temos as ameaças e as oportunidades. Elas são externas. Opa, como acontecem externamente, né? Vou até corrigir aqui, ó. Externamente a organização. Me lembrar aqui de corrigir, hein? Não podemos controlar. São elas oportunidades e ameaças. Abriu um novo concurso, oportunidade. Foi cancelado, ameaça, tá? Então aqui eu botei exemplos de oportunidades e exemplos de ameaça. Quando a gente vai fazer a nossa análise SWOT, a gente analisa isso, quais são nossas forças e fraquezas, quais são as ameaças e oportunidades que podem surgir da nossa atividade. Apesar de não serem controláveis, a organização deve agir na gerência desses riscos para mitigar os seus efeitos. Ou seja, é impossível anular risco. Você pode mitigar, diminuir os efeitos de um risco se esse risco vier a acontecer. Mas anular risco não tem como. Ah, não, eu vou te fazer uma consultoria, você não vai ter risco nenhum. Já está sendo o maior risco do mundo essa consultoria, que é impossível você anular risco. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. E vamos para frente. Beleza. Cadê? Show. Estratégias geradas pela combinação. Pessoal, quando a gente vai falar em análise SWOT para fim de prova, o que mais vai cair é isso aqui, tá? Isso aqui é o que mais você tem que saber. São combinações de fatores internos e externos. Isso aqui, você vai achar alguns outros nomes diferentes, tá? Que não seja esses aqui, alavancagem, crescimento, manutenção e sobrevivência. Esses são os nomes mais usuais. Então, vá muito pela característica também. Porque se aparecer outro nome na sua prova, você não vai meter o louco e falar, eu não sei, eu nunca vi nada parecido, e não sei o quê. Não, você vai tentar ali, né, identificar o que a prova quer lhe dizer. Então, vamos que vamos e vamos para frente. Primeiro de tudo, oportunidade versus força, alavancagem. Como assim? Imagine que o Faz Questão está com todas as suas aulas 100% feitas e editadas, está com todo o seu pessoal motivado e descansado e sai o curso, um concurso top. Nós estamos fortes e surgiu uma oportunidade. O que é que a gente vai fazer? O máximo possível para aproveitar essa oportunidade. A gente vai alavancar. Nós estamos fortes e com essa oportunidade a gente vai alavancar, vai ficar estourado de grande. Ou seja, uma oportunidade unida com a força é uma alavancagem. Agora perceba o que está acontecendo com a gente agora. Nós temos forças, porém temos um curso que tem menos de um ano. Ou seja, por mais que a gente trabalhe incansavelmente, nós ainda não temos tudo feito, tudo ajeitado, gravado. Estamos nessa situação, né? Estamos nesse interim, né? Nesse exato momento agora, né? 29 de janeiro, estamos nesse interim. Só que está surgindo uma oportunidade. Por exemplo, o Concurso Nacional Unificado. O que a gente faz, então, quando nós temos, teoricamente, uma fraqueza e uma oportunidade? Nós usamos essa oportunidade para crescer, para transformar a nossa fraqueza em força. É por isso que quando a gente acha uma fraqueza com uma oportunidade, nós temos uma estratégia de crescimento. Uma ameaça com uma força, manutenção. Como assim? Imagina o seguinte, o Faz Questão tá ótimo, tá tudo gravado, tudo direitinho, mas fica um ano sem ter edital de concurso público. Opa,
Vamos segurar a onda, vamos ver o que a gente consegue fazer e vamos fazer uma manutenção. Uma manutenção disso que está acontecendo. Certo? E quando eu tenho uma ameaça com uma fraqueza, eu já tô na merda e vem ainda a ameaça, o meteoro caindo, aí não tem jeito. Eu tenho que fazer o quê? Sobreviver. Então perceba que essas 4 estratégias derivadas da análise SWOT nada mais são do que junção de um aspecto externo com um aspecto interno. Externo, interno, externo, interno, externo, interno. Tá bom? Eu coloquei aqui, tá? Isso aqui eu vou ter que tirar também. E vamos que vamos. Forças competitivas de Porter. Pessoal, depois de análise SWOT, que já vimos e está bem aprendido, nós vamos falar das forças competitivas de Porter. E quais são essas forças? Vamos lá. Antes de tudo, nós temos que entender o seguinte. Na administração sistêmica, existe um conceito que nós chamamos de entropia. Se você parar de arrumar o seu quarto, vai acontecer o que com o seu quarto? Ele vai ficar uma bagunça completa. A tendência das coisas é a desorganização. A entropia diz isso, que a tendência das coisas é se desorganizar. Certo? Beleza. Já quando falamos em entropia negativa, estamos falando de uma tendência de organização. Muita gente confunde esse conceito, porque pensar entropia negativa é desorganizar. Não. Entropia é desorganizar. Entropia negativa é organizar, também chamada de negentropia. O que a gente faz para combater a entropia? Trabalha. A tendência é que a gente vai engordando. O que a gente faz para não engordar? Faz exercício. A gente vai contra essa nossa tendência de engordar. Então, o trabalho ele serve para combater a entropia, já que a entropia é a tendência da desorganização. Certo? Então, veja, entropia é a tendência natural de toda força de toda organização possui para se desorganizar. Tá bom? Beleza. Então, as forças de Porter, eles trabalham muito nisso. Quais são as forças que atuam sobre a empresa e que vão colaborar com a entropia? Quais são as forças que eu tenho que conhecer que podem representar possíveis ameaças ou possíveis oportunidades para meu dia a dia empresarial? E Porter determinou essas 5 forças aqui, sendo ameaça de novos entrantes, rivalidade entre os concorrentes, ameaça de produto substituto, poder de barganha dos clientes e poder de barganha dos fornecedores. Vou explicar para vocês bem rapidamente. Eu resolvo fazer pão em casa, coloco esse pão num cesto e vou vender pão. Tem mais gente que sabe fazer pão? Tem. Essas pessoas que sabem fazer pão podem fazer pão e começar a ir vender pão? Pode. Ou seja, eu estou no mercado que pode ter muito concorrente. É a ameaça de novos entrantes. Novos entrantes podem prejudicar o meu negócio, porque vai ter mais gente concorrendo. Beleza. Só que digamos que eu já tenha uma receita de pão massa e eu já seja uma padaria muito bem estabelecida. Existem outras padarias? Existem. Teve gente lá atrás que montou padaria e está agora competindo comigo. Chego na minha segunda força e rivalidade entre os concorrentes existentes. E aí, uma dessas padarias pensa o seguinte: caramba, velho, todo mundo só come pão. Por que não come tapioca? Eu vim do Nordeste, a galera lá come cuscuz e tapioca. Negócio de pão, rapaz. É cuscuz, porra. Cuscuz com ovo, cuscuz calabresa, cuscuz com leite, cuscuz com tudo. É cuscuz. Não quero saber esse negócio de pão. Então, o que seria essa presença desse novo produto? É justamente a terceira força de Porter.
a ameaça de produtos substitutos. Beleza. Digamos que tenha muita padaria naquele bairro. Um cliente chega na minha padaria e fala assim, quanto é que tá o pão? Aí eu falo assim, rapaz, velho, tá 50 centavos o pão. Porra, bicho, tá caro, ali tá 40, eu vou ali comprar. Não, pô, peraí, eu te vendo por 35 centavos. Perceba, com muita concorrência, o cliente, ele pode escolher onde ele vai. Então ele aumenta o poder de barganha dele. Quando tem muito produto, muita oferta e pouco cliente, esse cliente é super valorizado. Então ele tem muito poder de barganhar, de negociar. Agora, e se for o contrário? Se tiver muito cliente e pouco fornecedor, o poder de barganha está nos fornecedores. Então perceba que quem ganha a negociação são os fornecedores. E essa é a quinta força, o poder de barganha dos fornecedores. De uma maneira resumida, eu lhe expliquei as 5 forças. E agora eu vou falar alguns detalhes, né? Um pouco mais detalhísticos de cada uma dessas forças. A primeira de tudo, e que talvez seja a que mais necessite de detalhe, é essa aqui. Pessoal, lembra do pão? Todo mundo consegue fazer pão, né? É. Agora imagina o seguinte, imagina que você, sua família, é dona de uma empresa que constrói transatlântico. Tem quantas empresas que constroem transatlântico no mundo? Sei lá, umas 10. Essas empresas estão meio que seguras? Tá, né? Quem é que vai investir bilhões para fazer uma empresa de transatlântico que o primeiro transatlântico para vender vai estar pronto daqui a 5, 6 anos? Pouquíssimas pessoas vão querer fazer isso. Ou seja, quanto mais complexo o negócio, maior a barreira de entrada, o que vai diminuir os novos entrantes. A barreira de entrada é justamente a complexidade para você ter aquele negócio. No momento em que você se estabelece, você sabe, meu irmão, é muito difícil chegar até aqui. Ou seja, se foi muito difícil para você, vai ser difícil para todo mundo. Lembra quando eu falo de concurso público, que eu falo que o concurso público de nível superior é mais fácil? E aí falam por quê? Porque aumenta a barreira de entrada. Quem chega a estudar já está no nível legal, porque a grande maioria vai desistindo. A barreira de entrada fica maior. Então perceba que quanto maior a barreira de entrada, menor é a força de ameaça de novos entrantes. Então, nós temos aqui a barreira de entrada. E essas barreiras de entrada são exemplos. Economia de escala. Por exemplo, você consegue plantar soja? Não. Por quê? Porque para você ter um valor competitivo, você tem que plantar acres e acres e acres de soja. Se você plantar soja no seu quintal, uma saca vai sair 500 conto, que é o gado que você vai gastar. Agora, se você tiver acres de terra, um monte de trator, um monte de colheitadeira, aí pode ser que você consiga plantar soja. Ou seja, uma economia de escala é uma economia que tem muita coisa com margens baixas para vender muito. Certo? Então, grande produção, baixo custo unitário, forçando o entrante a entrar em um mercado já muito bem estabelecido. Diferenciação do produto. Pessoal, o Brasil tentou com a Positivo. Hoje a Positivo eu acho que ainda existe, mas é visto meio como piada, né? É fácil montar uma empresa de computador? Não é, velho. Precisa de muito investimento, muita coisa. Então, a diferenciação do produto já deixa uma barreira de entrada muito alta. Necessidade de capital. Tem produto que é muito caro, como por exemplo o transatlântico. Você vai fazer uma empresa de transatlântico, você precisa de dinheiro pra caramba. E acesso ao canal de distribuição. Ah, eu quero montar uma empresa de laser. Você sabe onde comprar os lasers? Você tem acesso ao canal de distribuição de laser? Não. Então como é que você vai montar uma empresa de laser, gênio? Entendeu?
Beleza. Outra, rivalidade entre os concorrentes existentes. Isso aqui é interessante, porque essa rivalidade entre os concorrentes, às vezes, cria uma barreira de saída e não de entrada. Por exemplo, imagine uma situação que o faz questão já esteja bem grande, esteja ali competindo com estratégia, pá, não sei o quê. E aí eu pensei assim, já deu o que tinha que dar, né? Vamos reduzir o passo. A gente fala, meu, se a gente reduzir o passo, essas empresas vão tomar o mercado. Era um mercado que eu deveria ter tomado. Aí eu vou ter que demitir gente, fazer acontecer, bababá. Olha, rapaz, quer saber? Eu vou ficar aqui. A rivalidade entre os concorrentes muitas vezes faz com que o player não desista do mercado. Então cria uma barreira de saída. São mecanismos que fazem com que uma empresa se mantenha em determinado mercado. Depois nós temos a ameaça de produtos substitutos. Essa aqui é mais tranquila, tá, gente? São produtos que podem substituir o seu, por exemplo, manteiga e margarina. Imagina os produtores de manteiga quando surgiram a margarina. Imagina a galera do Nescau quando surgiu o Toddy. Né? A minha filha mesmo, cara, eu levei para ela escolher quem tinha que fazer um brigadeiro, um bolo. Ela olhou o Nescau, olhou o Toddy e preferiu o da vaquinha. Então já vi que ela é uma menina do Toddy. Ela prefere Toddy, ela não quer Nescau. Ela já achou o lado dela da força. Então, ameaça de produtos substitutos é isso. E aqui, né, gente, o que eu já expliquei. O poder de barganha dos clientes é quando tem menos cliente do que fornecedor. E o poder de barganha do fornecedor é quando tem mais fornecedor do que cliente, ou então o produto do fornecedor é muito escasso. Imagina Mad Max. Por que o Immortan Joe é o Immortan Joe? Porque ele tem acesso à água, tio. O produto dele é muito escasso, então ele tem acesso à água, ele pode tudo. Por isso que ele é Immortan Joe. Entendeu? Trunks? Beleza. Pessoal, para finalizar, compreendendo essas forças de Porter, nós vamos falar das estratégias competitivas genéricas. Ou seja, quais são as estratégias que essas forças de Porter geram. Basicamente, pessoal, elas vão gerar 3 estratégias: liderança em custo, diversificação e foco. Gente, uma historinha que eu sempre conto. Walmart. A Walmart, ela é uma empresa que revolucionou o atacado. Então ela comprava coisa no atacado e revendia. Pessoal, dizem que o Walmart era tão como é que eu posso dizer, econômico, que mesmo já sendo uma empresa bilionária, os donos da empresa, quando iam fazer conferência, viajavam de classe econômica. Ficavam em hotel 3 estrelas. Foi a Walmart que lançou, não isso, né, mas essa ideia, o rolo de papel, quando você vai secar a mão, ele quebrar e você pegar uma folhinha só. Você apertar a água e não ficar rodando, apertar para a água sair. Por que o Walmart fez isso? Ela reduziu seus custos a um nível que ela poderia vender um saco de arroz a R$ 5, por exemplo, tá? E ter um lucro de R$ 2. Enquanto o seu concorrente vendia R$ 6 e tinha um lucro de R$ 1,80. Ela conseguia vender mais barato e ter mais lucro, de tanto que ela reduzia o custo. Então a liderança e custo total é essa. Para que ela serve? Onde está a utilidade dela? A maior utilidade dela está em empresas que usam economia de escala. Por exemplo, plantação de soja, atacado. Você vai no supermercado que está mais barato. Então, quando você vende muito com produtos que não se diferenciam, você tem 2 mercados. O que tem nesse mercado? Arroz Tio João. O que tem nesse mercado? Arroz Tio João. Você vai em qual? No qual arroz Tio João está mais barato. Então, quando você tem produtos que não se diferenciam, o que vale é o custo. Quando você tem uma economia de escala, o que vale é o custo.
Então perceba que essa estratégia liderança no custo total, ela vai ser utilizada para produtos comuns, em você abaixar ao máximo o seu custo, possibilitando ofertar produtos similares aos clientes com melhores preços se comparados à concorrência. Agora veja só, o faz questão. Eu não me importo em ser líder de custo. Por quê? Porque meu produto não é comum. Meu produto é primeiro e único. O faz questão, ele investe na segunda estratégia genérica, que é a diferenciação. É fazer o seu produto ser tão bom e ser tão diferenciado que você pode cobrar o preço que acha justo. Você não precisa ser o preço mais barato, porque você é o melhor, você é o mais diferenciado. Dessa maneira, se investe na qualidade e no valor agregado desse produto. Ações de marketing são comuns, além de forte investimento em tecnologia e qualidade. Onde que você vai achar isso aqui? Grife, Apple, cursos. Você investe na diferenciação e não investe em ser mais alguma coisa. É por isso, pessoal, que eu evito vender apostila. Porque no momento que eu vendo uma apostila, vira um produto. A pessoa pode tirar xerox daquilo ali e vender. Deixa de ser diferencial. Entende? Vira um produto. Não tem mais essa diferenciação que a gente tem aqui com tudo que a gente faz. Tá bom? E enfoque ou foco consiste em investir a sua prioridade no que a empresa mais sabe fazer. Por exemplo, nós temos um foco nas carreiras bancárias e agora no concurso nacional unificado. Nós queríamos fazer outras carreiras, outras coisas, só que por enquanto a gente está focando tudo que a empresa tem no nosso público-alvo. Então o enfoque é isso, é investir com prioridade no que a empresa mais sabe fazer em seu core business. Perceba, você pode se focar em algo e ter uma liderança em custo. Você pode se focar em algo e buscar se diferenciar. Então, o enfoque não é contrário a essas duas. Já a diferenciação ela é bem antagônica à liderança em custo. Mas, de qualquer maneira, são essas três que você tem que verificar. Liderança em custo total, diferenciação e enfoque. Pessoal, e é com isso que eu finalizo a aula de hoje. Lembre-se, aulas são apresentações do assunto. O que vai fazer você passar em prova é ler o seu material, resumir o seu material, revisar o seu material e, principalmente, fazer muitas questões. Como sempre, muito obrigado por tudo, mais uma vez. Te vejo na próxima, meu parceiro. Valeu, falou e até mais.